A civilização, então, passou por várias ondas, né? Ondas que marcaram muito a nossa sociedade, que impactaram a nossa vida, né? E a internet é um exemplo de uma onda que, de alguma maneira, 20 anos depois, já faz parte integrante e integrada da nossa existência. Foi uma onda grande que só cresceu até agora. E os que aprenderam a surfar na internet, né, ou surfar nela primeiro que os outros, saíram na frente e dominaram o mercado. Outras ondas, como o metaverso, por exemplo, estão no início do começo do princípio, mas já demonstram aí que tem uma força muito grande de impactar também a sociedade. Só que hoje nós vamos falar mais sobre inteligência artificial e como ela pode alterar profundamente nossa vida pessoal e profissional. E desta vez, não é uma onda, é um gigantesco tsunami. Ou seja, aparentemente a inteligência artificial já está alterando o cenário de maneira disruptiva e vai varrer tudo e todos que, de alguma maneira, trabalham, atuam nos negócios em qualquer segmento de atividade. Portanto, ficar assistindo esta onda da praia, sentado na areia, eu acho que não é seguro nem inteligente. Ou seja, ficar assistindo um tsunami é sempre muito perigoso. O que nós temos que fazer então? Nós vamos ter que aprender a surfar nesse tsunami. Nós vamos ter que abraçar a inteligência artificial para surfarmos nesta nova onda e aproveitarmos esta onda em cada área onde nós atuamos. E para surfar nesse tsunami, a gente precisa decifrá-lo, precisa entendê-lo. Por isso, é isso que nós vamos tentar fazer agora nos próximos minutos. Então, o conceito de inteligência artificial, ele surgiu já na década de 50. O Alan Turing foi quem primeiro tratou desse assunto e desde lá, portanto, há 70 anos, vem se desenvolvendo, não é? Então, o que aconteceu agora, não é? É diferente do que aconteceu nos últimos 70 anos, porque até pouco tempo, muito pouco tempo, era um assunto para iniciados e não para iniciantes, era um assunto de especialistas, estava dentro dos laboratórios. E o desenvolvimento recente, o que aconteceu agora, foi a enorme facilidade criada por uma interface amigável que permitiu a qualquer cidadão desse planeta utilizar a inteligência artificial. Então, o que mudou agora não foi a inteligência artificial, e sim a interface amigável que foi desenvolvida. E a evolução exponencial que já vinha ocorrendo e que agora ficou disponível para todo mundo, das chamadas competências da inteligência artificial, abriu uma verdadeira caixa de Pandora. Um exemplo singelo, porque eu gosto de exemplos singelos, é o reconhecimento facial. Há uma década atrás, um bebê tinha mais capacidade de reconhecer faces do que um mainframe de computador. E hoje o nosso celular reconhece milhões de pessoas individualmente num aparelho daquele tamanho, graças à inteligência artificial. E neste momento, as we speak, existem, como o Roberto falou, centenas, milhares de empresas começando a atuar nesse segmento. Essas são as 100 maiores dos vários segmentos, mas nós temos as 100 maiores só do segmento de varejo, as 500 maiores que surgiram este ano do segmento de saúde, as maiores empresas do mundo criadas única e exclusivamente na Áustria para atender o mundo inteiro. Estas são da Suécia, estas são, eu tenho de cada país uma gigantesca miríade de empresas novas que estão surgindo graças a esse acontecimento recente da interface amigável. Veja que o número de patentes de inteligência artificial que vinham flat até o ano de 2019, de repente deram uma acelerada exponencial e cada patente significa
dezenas de empresas entrando no mercado e explorando aquela ferramenta. O ChatGPT foi a que tomou mais fama, que mais as pessoas falaram, que mais a imprensa cobre, não é? E o ChatGPT, no fundo, ele é uma ferramenta que não é conectada à internet, ou seja, tudo o que ele sabe ou conhece está internalizado nele. Por isso a necessidade de gigantescos volumes de informação que estão internalizados nele para que ele responda tudo com muito mais acuidade. Ele teve 1 milhão de usuários quando foi lançado dia 20 de novembro, e em 5 dias, e chegou a 100 milhões em 2 meses, e hoje já são centenas de milhões de pessoas que usam. O ChatGPT passou em todos os grandes exames de escolas de administração, de direito, do mundo inteiro, inclusive no teste da OAB de São Paulo. Por tudo isso, seu valor é estimado hoje, alguns meses depois do seu lançamento, em 29 bilhões de dólares. Ou seja, na verdade, ele é a ponta do iceberg do que está chegando aí. Basta dizer que há 2 meses atrás, ele tinha 175 bilhões de parâmetros de machine learning dentro dele. E há 20 dias atrás passou a ter 100 trilhões. Isso dá uma ideia da evolução exponencial e está chegando aí o ChatGPT 5. Mas além do ChatGPT tem a Stability, né? E o que é importante a gente entender? Eu fiz uma pergunta para o ChatGPT, que é o que está escrito em cima com o risquinho vermelho. Fazer um texto para colocar no LinkedIn, convidando pessoas para participar de um evento sobre inteligência artificial, etc. E ele escreve em 10 segundos um texto para que eu poste no meu LinkedIn. Aí eu falo, mas eu não queria só no LinkedIn, eu queria também um post para o Instagram. E ele faz um post no sentido muito mais bem-humorado, mais personalizado, mais amigável. Basta você pedir e ele faz. Aí eu falei, eu queria também um e-mail marketing. Ele já sabe que o e-mail marketing marca no computador o nome do destinatário, te dá o espaço, cria os links, imediatamente prepara o texto para o seu e-mail marketing, que é uma outra linguagem comparado com LinkedIn, etc. Aí, para testá-lo e achando que ia sair fumaça do ChatGPT, eu fiz a seguinte pergunta. Eu queria que você preparasse 30 páginas, um estudo para mim, fazendo uma análise profunda da existência humana e comparando a ótica da religião budista com as obras de Shakespeare. E ele faz essas 30 páginas em 2 ou 3 minutos, coisa que eu demoraria meses de leitura para poder encontrar essa correlação entre obras de Shakespeare e a filosofia budista. Mas mais do que isso, ele me explica durante o texto que antes de iniciarmos um trabalho sobre essa comparação, é necessário nós voltarmos a discutir o significado da palavra amor, que foi perdendo através dos séculos o seu significado. Segundo ele, de acordo com o que ele fala, na Grécia haviam 2 tipos de amor. O amor eros, que era um amor mais sensual, mais homem-mulher, né? E havia o amor ágape, que era um amor mais filial, fraternal, e que, portanto, a gente chama hoje de amor coisas que são muito distintas, e por isso ele passa a explicar para a gente por que temos que entender o significado, 2 tipos de amor, para fazer essa comparação. Então, é o demônio. É inacreditável o que a gente vê acontecer no ChatGPT. E aí eu peço para ele, aqui está o resto da frase, mas eu queria uma poesia com métrica para minha mulher em inglês. Ele faz. Aí eu falo, eu queria uma poesia em francês. Faz também. Ele faz qualquer coisa, em qualquer língua, sobre qualquer assunto, a qualquer momento. Essa é a definição do ChatGPT. E como eu falei, além dele, muitas outras ferramentas estão chegando, como a MyHeritage, como a Crayon, como a PyTorch, como a Keras, como a DALL-E 2. Todas elas estão reunidas num diretório chamado iFind, ou iFind, onde lá você encontra todas as ferramentas grátis ou freemium que estão disponíveis hoje já para qualquer pessoa
aonde quiser. E é um volume tão brutal de ferramentas que podem ser assistente virtual, tradução de documentos, gravação de reuniões com síntese do que acontece nas reuniões. Tudo o que nós hoje fazemos está contemplado nesta lista imensa. E eu estou virando aqui, está apenas na letra A ainda. Tá? Para vocês terem uma ideia do volume de ferramentas já disponíveis. Né? O que é importante a gente entender? Que não há a hipótese de alguma empresa passar ao largo deste assunto. É nossa obrigação vermos como nós podemos ser mais eficientes, produtivos, como nós podemos cortar custos, como nós podemos revolucionar a forma como nos comunicamos com nossos clientes, e tudo isso está disponível. Eu peguei só uma para dar um exemplo. Esse chama Mixo.io. Mixo.io. Você quer lançar uma startup em segundos? Qualquer startup, de qualquer ideia que você já teve, seja do seu segmento ou mesmo alguma coisa que você vai tentar, você escreve o que você quiser. Eu escrevi por exercício, criar um aplicativo onde possa ser feita uma reserva de restaurante e também já se escolha a mesa onde vai sentar. Tá? O que ele faz? Em segundos, ele já cria o site dessa ferramenta, personaliza o aplicativo de reserva de restaurante, ele já dá, inclusive, comentários ou testemunhas falando sobre a beleza que é esta ferramenta, já cria o logo, Table Reserva, já cria o nome, já registra o logo em questão de segundos. Eu falei que era o demônio, né? É isso. Tá bom? E ainda você pode depois aqui fazer o que você quiser, quer botar mais testimoniais, quer call to action, quer botar seu telefone, você põe aqui e ele insere imediatamente no site. Site esse que antes custava centenas de milhares de reais para a gente fazer, que mais recentemente custa milhares de reais, não mais centenas, mas que agora é grátis. E quando eu digo grátis, é assim, custa $9 para você fazer 20 sites ou 39 para você fazer infinitos sites. O Midjourney é outra ferramenta de ilustração que serve para a gente usar nas nossas apresentações, em folhetos, em anúncios, em comerciais. Ele cria ilustrações. E no começo, as ilustrações, eu estou falando de setembro do ano passado, eram assim. Ilustrações erráticas, indefinidas, rudimentares, o que poderia fazer alguém desanimar ao tentar experimentar a ferramenta. Exatamente como a Kodak viu a primeira foto digital e falou, não, esquece, isso não é nada. Não vai trazer risco para o nosso negócio. Olha que ruim que é a imagem, né? Exatamente o que aconteceu com o Midjourney. E cada vez que eu pedia alguma coisa, um prédio antigo de apartamentos, ele fazia coisas um pouco disformes, difíceis de se entender, né? Mas ele foi aprendendo comigo, eu fui aprendendo com ele. Aí ele já começou a entender melhor o que eu queria. E 4 meses atrás, essa era a ilustração que o Midjourney fazia comigo. Ou seja, eu pedia um executivo com uma pasta na mão e ele punha a pasta na cabeça do executivo. Ou eu pedia para ele uma criança, ele punha uma criança sem uma mão e com o brinquedo na outra. Eu pedia um pai conversando com o filho, ele punha um crianção em vez de um pai. Ou seja, ele estava começando a me entender, mas ainda não me entendendo direito. E quando eu pedia um cachorro, ele fazia esse tipo de ilustração. De um dia para o outro, como acontece milagre, ele passou a desenhar assim para mim. Ou seja, eu aprendi a pedir as coisas, ele foi aprendendo comigo e com milhões de pessoas que usam, e a qualidade hoje é esta de qualquer coisa que eu peço em 10 ou 15 segundos. Então, vejam o que a gente chama de evolução exponencial. Alguma coisa de 4 meses atrás se transforma hoje numa máquina de ilustração que eu posso desenhar o que eu quiser na minha vida. Ou seja, eu aprendi com a máquina e ela aprendeu comigo nessa verdadeira simbiose criativa. Isso nós damos o nome, e vamos falar, e vocês vão ouvir falar muito disso no futuro, de empatia digital. Ou seja, há uma enorme distância entre o que eu falo e o que uma pessoa ouve.
Eu falo uma coisa imaginando algo e ela recebe imaginando outro. E a gente tem muita dificuldade de se expressar porque pessoas têm realidades diferentes. Então, a habilidade empática do ser humano está exatamente em se colocar no sapato do outro e se expressar a partir da realidade do outro, que às vezes a gente não conhece. Agora, em vez de aprender a produzir as respostas, nós vamos ter que aprender a fabricar as perguntas, olhando de maneira empática o que você está falando, para que o que chegue do lado de lá seja o melhor possível reflexo do lado de cá. Ou seja, empatia digital é saber evitar o efeito mimo. E o que é o efeito mimo? Significa merda in, merda out. Ou seja, se eu peço uma coisa errada, vem uma coisa errada. Então, para isso, a capacidade de descrever e detalhar com competência qualquer coisa vai ser uma condição essencial. Ou seja, pessoas que não souberem, porque não têm um rico vocabulário, a diferença entre enfrentar, confrontar e afrontar, não vão poder trabalhar com inteligência artificial daqui para frente. Eu posso dizer que se eu não souber, ao preparar uma ilustração de um edifício, a diferença entre teto e abóbada, não vai sair aquilo que a minha imaginação está criando. Não sai. Por isso, a necessidade de exercer com competência a habilidade de empatia digital, entendendo que cada palavra tem poder. Para eu conseguir esta imagem de uma visão desfocada de um pássaro com a iluminação atrás, etc., olha o volume de coisa que eu tive que escrever para ele entender exatamente o que eu queria. Ou essas meninas russas que eu tive que descrever técnica e poeticamente para que saísse isso. Ou seja, a turma do tipo assim não está preparada para essa nova era. As pessoas que ficam falando tipo assim em cada sílaba que usam não estão preparados para essa nova era porque a máquina não vai responder de maneira adequada. O reducionismo vocabular perde muito da compreensão e da produtividade da inteligência artificial. Se eu falar para alguém, eu ontem estive numa cidade pequena, eu sou de São Paulo, para mim uma cidade pequena é Jundiaí. Para quem mora em Rifaina, essa é uma cidade pequena, uma igreja com 10 casas. Então, não adianta eu falar estive numa cidade pequena, e sim a necessidade de eu descrever. Estive numa cidade pequena, com 500 habitantes, verde ao redor, para que a pessoa com quem eu estou falando entenda. Com a máquina, exatamente a mesma coisa. Ou seja, eu pedi aqui whisk on the rocks. Ele pôs um litro de whisky em cima da pedra. Porque é isso que eu pedi para ele. Tá? Eu tive que entender que eu precisaria pedir um uísque de alta qualidade servido num copo sofisticado com cubos de gelo dentro. Aí ele produz o que eu pedi. Porque senão ele não vai produzir. Portanto, a gente tem que entender que se eu pedir hoje, eu quero uma gôndola de supermercado cheia de refrigerante, isso é o que ele faz. Uma gôndola cheia de refrigerante na porta de um supermercado, provavelmente em Veneza. Porque, na verdade, o que eu quero é uma prateleira no supermercado cheia de bebidas e sucos. Aí ele entende o que eu quero dizer. Então, eu estou insistindo nisso, enfatizando isso. Por quê? Porque é preciso entender que a ideia e o partido criativo é nosso, humano, de cada um. Ele é apenas o nosso pincel ou o nosso lápis. Nós é que devemos dizer a ele o que a gente quer. Então aqui eu produzi algumas imagens exemplificativas de Leonardo da Vinci. Esse é um partido criativo que eu usei, não é? Esse é outro, esse é outro. Vejam quantos partidos diferentes em termos de iluminação, cor, sensibilidade cromática que eu fui criando e que depende de mim criar. Portanto, o direito autoral dessa obra é meu. Fui eu que criei isto através de uma ferramenta como antes era o lápis e agora é a inteligência artificial.
Então, o Van Gogh dizia, primeiro eu sonho a minha pintura, depois eu pinto o meu sonho. É o que ele dizia, tá certo? Daqui para frente, nós podemos sonhar muito mais e valorizar a criatividade, porque a técnica ele já tem e ele ajuda. É uma parceria entre a imaginação humana e a técnica da inteligência artificial. As novas habilidades humanas, portanto, devem ser imaginação, expressão e repertório. Se eu não tiver repertório, se eu não souber que a distância de tempo entre as pirâmides do Egito e Cleópatra é muito maior do que entre Cleópatra e os nossos dias, se a gente não entender isso, e eu pedir uma ilustração de um jantar com Cleópatra, ele provavelmente vai dar ênfase a coisas que Cleópatra já achava absolutamente parte da história dela. Eu preciso, portanto, entender de história para criar o que eu quero. Então, repertório é fundamental. Vai ter bagagem quem possui, vai ter vantagem quem possui bagagem e conteúdo. Esse kit de ferramentas vai ser a nossa nova competência. E todas as ilustrações que vocês estão vendo, eu criei com Midjourney. Foi assim que eu preparei esta apresentação, não é? Ou seja, a gente está ganhando algo que não tinha, um verdadeiro cinto de utilidades do Batman. Nós viramos super poderosos. Quanto mais a gente aprende a interagir com as máquinas, nós vamos ser melhores na relação com outros humanos, porque nós vamos testar a nossa empatia. Eu vou dar alguns exemplos de algo que eu fiz. Eu fiz 10.000 ilustrações em um mês, para, vamos dizer assim, entender profundamente disso. Eu pedi a ela, me faz uma lhama cor-de-rosa de cabelo branco tomando um cappuccino. E ele prepara na hora, em 10 segundos. Aí eu falo, eu quero um bebê de proveta do futuro. Ele intui que esta deva ser a imagem do bebê de proveta do futuro. Eu quero uma escultura de Murano na cor âmbar. E ele produz. Eu falo, mas eu queria um formato mais orgânico. E ele faz. Eu quero que você transforme essa escultura numa mulher. E ele faz. Tá? Eu quero um gatinho fluffy, que é um gatinho, o termo fluffy indica que você quer um gatinho gostosinho, bonitinho, fofinho. E pedi para ele botar dentro do meu copo de leite, e ele pôs. Mas aí, se eu quiser um gato mais psicodélico, eu peço, o termo é cyberpunk. Ele cria esse gato. E se eu quiser um gato de desenho animado, eu escrevo para ele que eu quero estilo Pixar Studios. Ele cria este gato. Ou seja, ele faz o que eu imagino e o que eu quero. De alguma maneira eu pedi o Homem-Aranha com Covid, e ele fez. Tá certo? Eu pedi o Batman com Covid, e ele fez. Eu pedi deusas gregas, ele desenhou. Eu quero mulheres do Oriente Médio, e ele ilustra em questão de segundos. Eu quero Aí foi testando a capacidade imaginativa dele. Eu quero um carro elétrico do passado. E ele ilustra o carro elétrico do passado. Eu quero, e aí fui enlouquecendo, um hipopótamo na farmácia. Eu quero um flamingo numa barbearia. Eu quero um alienígena esquiando. Ele foi fazendo. Aí eu falei, eu quero uma privada na Idade Média. Que não havia privadas na Idade Média, mas ele intui que na Idade Média seriam assim. E aí, para enlouquecer, eu falei, agora eu quero uma privada Nike e uma Louis Vuitton. E ele criou. Tá? Então, isso dá uma ideia, gente, de que nós estamos mexendo com algo poderoso para os nossos ofícios. Quanto que a gente pode aproveitar disto? Eu posso botar uma cidade dentro de um copo. Eu posso botar uma cachoeira caindo dentro de uma xícara. O que eu quiser ele faz. De uma praia a uma cidade nos Alpes suíços. Eu posso pedir para que ele faça quadros do pintor Vermeer holandês, que nunca esteve em Veneza, e que ele pinte Veneza.
e ele faz os quadros de Vermeer, ou do estilo Vermeer, em Veneza. Então, qualquer coisa que você pensar ou imaginar e souber descrever, ele vai fazer. Claro que na área de arquitetura, decoração de interiores, é a mesma coisa. Eu descrevo o que eu quero e ele ilustra ou desenha para mim. E eu posso pedir, eu quero que você faça um mostruário de peças da Porto Belo, ou eu quero um tipo de finalização de parede com uma madeira diferente da que eu tenho hoje disponível. Eu posso pedir maquetes de edifícios de 5 andares, mas aí eu peço para pôr uma piscina no último andar e ele põe. Ou eu posso pedir lobby de hotéis, de edifícios de luxo. Ele faz, bastando eu descrever o que eu quero, tá certo? Desde as coisas mais singelas, como uma copa pequenininha, até grandes casas, tudo isto, basta eu descrever e ele faz. Ele cria mobiliários, tapeçaria, as mais variadas. Ele cria móveis, dependendo do estilo que eu queira, muito modernos e ousados. Ele cria a cozinha do futuro. Ele cria, para mim, apartamentos simples, né? Até quartos de criança decorados no estilo que eu imaginei. E claro que eu poderia ficar mostrando a vocês infinitamente isso, mas não importa. O importante é entender como isso funciona. Eu peço uma sala de TV com lareira, descrevo o que eu quero e ele faz. E dá várias hipóteses para que eu escolha a melhor delas. O que eu escrevo é: sala de visita de uma casa moderna acolhedora com móveis contemporâneos, decoração sofisticada, teto alto com janela panorâmica, sofás grandes e confortáveis, mesa e console em madeira rústica, plantas discretas nos cantos, quadros impressionistas nas paredes e luz indireta por spot embutido. E algumas questões técnicas de iluminação. E ele cria. Tá? Então, ela está olhando assustada. Eu falei que era um demônio. Eu avisei. Né? É algo realmente que a gente tem que olhar com muita atenção. Nós, publicitários, perdíamos um tempão e gastávamos muito produzindo embalagens para shampoo, para sopa, para granola, para biscoito, para lava-prato, para snacks, para lenços de papel. Ou seja, eu hoje faço com o Midjourney as embalagens que eu quiser, infinitas, até chegar àquela que eu gosto mais. Nós podemos também criar personagens para nossas empresas. Pessoas que nós consideramos é a pessoa mais parecida e mais representa nosso propósito, nossa imagem corporativa. Eu posso usá-la para posts no Instagram, para anúncios, para o que eu quiser. E eu posso definir o tipo de mulher que eu quero, o nível de ousadia da roupa, o tipo de cabelo, como também homens. Eu criei esse homem porque eu queria que ele convidasse pessoas para um evento de inteligência artificial. Achei ele um pouco arrogante no olhar. Pedi, então, um homem mais simpático, veio um cafajeste. Não é? Aí eu fui tentando, até que achei um cara bacana, com cabelo legal, moderno, não é arrogante, mas também não é submisso. Acho que esse cara é legal. Eu pego esta imagem que eu criei e escrevo do lado o que eu quero que ele fale. Em São Paulo, dia 11 de abril, que visa aproximar profissionais, empreendedores e estudantes interessados em inteligência artificial. O evento terá... Sou Fausto Botelho, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos Esse é um falar amigo meu, de todo esse ataque que o Fausto governo Botelho. americano está fazendo contra Eu hoje o Bitcoin. posso pegar o Fausto Botelho e botar ele falando This rectangle inglês is a continuation buildup that is happening right after an impulsive move. such that- ou Ce francês. rectangle est une accumulation de continuation qui se produit juste après un mouvement impulsif, de sorte que ce mouvement peut devenir une inversion ou une Ou accumulation de chinês. continuation. 這個舉形是在衝動移動之後立即發生的持續構建，因此此移動可以成為反轉或持續構 Então 建。 imagine o que isso abre de perspectiva para nós, não é? Que temos negócios com outros países e que podemos, a partir de agora, falar a língua de cada um e mandar mensagem de cada um. Quando eu viajo, agora eu não tiro mais foto, eu fico olhando o lugar, prestando atenção na paisagem, depois eu
descrevo a paisagem, ele cria meu álbum de fotografias para mostrar aos amigos. Com isso eu curto o local ao invés de ficar fotografando. E eu também crio música. Aumenta a música aí. Eu posso criar música dependendo do lugar que eu vou. E essa música é composta por mim. Se eu for a Nova York, eu crio um lounge, né, com piano, baixo e bateria, para ilustrar aquilo que eu estou desenhando. Então, o futurista Arthur Clarke uma vez declarou: toda a tecnologia que é muito avançada, ela é indistinguível da magia. E realmente é isso que está acontecendo agora. É pura mágica, tá certo? Então, nós podemos também, essa é uma ferramenta que todo mundo pode entrar, chamado Room de quarto, né? Room de sala, GPT, Room GPT. Eu fotografo um cômodo da minha casa e eu tenho vontade de redecorá-la, e eu peço no estilo mais clean. E ele faz na hora aquilo já, inclusive fazendo orçamento de quanto custaria. Ou eu quero um mais moderno, ou mais tropical, ou mais rococó. Ou seja, ele em segundos dá para mim todas as opções que eu, por acaso, queira fazer na reforma ou na redecoração da minha casa. Então, é evidente, gente, que depois do pouco que eu mostrei, porque é muito pouco perante tudo que vem por aí, a inteligência artificial já está provocando a revolta dos incumbentes. O que são incumbentes? Aquelas pessoas que estão nos seus respectivos setores, se especializaram e não estão gostando da brincadeira. É natural que isso ocorra. Quando houve a invenção da imprensa, os escribas também se rebelaram. Quando teve a Revolução Industrial, havia um movimento chamado Luddites, que iam botar fogo nas tecelagens para preservar o emprego dos tecelões. E quando o Uber chegou recentemente, a mesma coisa aconteceu com os táxis. Sempre você vai ver a revolta dos incumbentes quando alguma coisa extraordinária ocorre no mundo. Há uma carta que circulou recentemente de pessoas do segmento de tecnologia pedindo para a gente parar a evolução da inteligência artificial por 6 meses. Não é? A gente acompanhou essa carta que passou aí. Na verdade, são os atrasados querendo retardar os adiantados. É isso que aconteceu. Ou seja, a Amazon passou 7 anos com o Alexa e não mudou nada no Alexa. Agora precisa que todo mundo pare de evoluir para ela conseguir competir. Não é assim que funciona o mundo, porque os russos e os chineses não combinam esse tipo de coisa. Então, nós não podemos parar a evolução. Nós devemos, sim, o mais rapidamente possível, criar modelos de autorregulamentação para normatizar o setor, jamais parar a evolução. Então, a inteligência artificial, com isso, está invadindo todos os campos de atividade, ou seja, a agricultura, o trânsito, né, com os automóveis autônomos, a justiça está usando cada vez mais, as escolas. Ou seja, é um novo jeito de ver o mundo e um novo jeito de se ver no mundo. Quais são os principais impactos da inteligência artificial? Primeiro, amplia imensamente a nossa produtividade, a capacidade de operar ininterruptamente, sem desvio de atenção. É claro que eles são muito mais produtivos que um ser humano. Segundo, reduz erros e falhas. A checagem permanente da inteligência artificial nos dados evita eventuais incorreções de um remédio dado erroneamente no hospital ou de um cálculo estrutural de um engenheiro. Elimina custos, transforma despesa fixa em variável e desintermedia a operação. Quarto, individualiza relações. Graças ao reconhecimento facial e ao Big Data, eu posso tratar milhões de clientes meus individualmente, falando com cada um deles coisas distintas. E quinto, facilita a aprendizagem. A interface amigável elimina a barreira de entrada e permite que pessoas de qualquer idade possam abraçar a inteligência artificial. Ou seja, este é o primeiro avanço tecnológico
que é ecumênico e intergeracional. Uma pessoa de 80 anos que sempre aprendeu a escrever qualquer coisa, entra no ChatGPT, escreve qualquer coisa e é capaz de interagir com ele. Muito diferente das tecnologias anteriores. Ou seja, a maior idade vai ser vantagem e não barreira na inteligência artificial. Nós vamos ver o fim do etarismo ou do idadismo, já que pessoas com mais de 50 anos terão muito mais bagagem, repertório, capacidade de expressão e, portanto, serão muito mais úteis do que as gerações mais novas. Claro que nas gerações mais novas, eles têm uma enorme quantidade de outras qualidades e, se entenderem a importância de ler mais, conhecer mais, ter mais curiosidade, isso vai ajudar muito. Há diferentes visões ao se olhar para o futuro, e grande parte delas é pessimista, né? A ficção científica deixa a gente bastante preocupado quando assiste, ou quando a mídia cobre da gente tudo. Para muita gente, a inteligência artificial vai inicialmente, os pessimistas pensam assim, ampliar nossa habilidade e lá na frente roubar nosso emprego. E por que isso? Porque ela não tira folga, trabalha 24%, faz tudo mais rápido, sem erro, além de trabalhar por uma fração do custo humano. A ideia de ir ao escritório para esses pessimistas olhando o futuro, então a ideia de ir ao escritório para ganhar a vida vai ser tão estranho quanto ir à floresta caçar para preparar o jantar. Eles falam, isso não vai acontecer mais, não vai ter mais escritório, as pessoas não vão mais trabalhar, os robôs vão tomar conta. A IA está aprendendo o ofício de arquiteto, contador, design, cantor, professor, e a fila é imensa. Ou seja, em breve, muitas profissões hoje valorizadas vão parecer tão antigas quanto o homem do realejo. Isso tudo que eu estou falando é a visão dos pessimistas, tá bom? Uma pesquisa de Oxford prevê que em 10 anos, 47% do total de emprego vai ser transferido aos robôs. Metade dos empregos. E a troca vai ser em percentuais distintos. Caixa e cobrança, 97% vai para a inteligência artificial, assistente jurídico, 94%, motorista de ônibus, 89%. Esta é a visão dessa pesquisa. A profissão mais resguardada contra a inteligência artificial é arqueólogo. Tá? É a profissão que está segura e não tem risco. Mas a migração já começou, ou seja, a Amazon já emprega 30 mil robôs no seu centro de distribuição, bancos já usam recepcionistas robôs, no Japão, Nestlé já usa baristas para preparar seus cafés nas suas lanchonetes, a Foxconn já trocou 60 mil empregados por inteligência artificial, Pizza Hut está empregando isso, ou seja, a lista é cada vez maior. Esse é um supermercado na Inglaterra que tinha 600 funcionários no centro de distribuição para delivery e hoje tem apenas 16. O que ele fez? Ele colocou cada um dos 10 mil itens dentro de um buraquinho desse, o robô vai lá, pega o item para fazer a encomenda e depois que ele pegou tudo isso, ele simplesmente entrega aquele pacote. Ou seja, dentro de cada buraco tem um tipo de produto, depois de recolhido, ele vai para uma outra área e entrega já o pacote da solicitação feito para entregar sem nenhum risco de erro ou troca de mercadoria. Uma só pessoa administra tudo isso lá e por isso essa redução de 600 para apenas 16. Em países como o Brasil, esse processo de crescimento da inteligência artificial e troca vai ser ainda maior, sabe por quê? Porque aqui é difícil contratar, é custoso contratar, é mais custoso demitir pessoas. Está cada vez mais difícil você se relacionar com as novas gerações que estão sempre mais preocupadas nelas do que na profissão. Ou seja, esta dificuldade que nós estamos sentindo de 3 anos depois um ex-funcionário entrar com um processo contra nós e ganhar na área trabalhista faz com que cada vez mais o empreendedor brasileiro, o empresário brasileiro, queira se utilizar de ferramentas como essa. Eu estive na China algum tempo atrás e fiquei impressionado com a baixa produtividade nossa comparada com eles. Inclusive, fui muito alvo de crítica nas redes sociais quando comentei isso. Eu fui ver a construção de um edifício em 5 dias feito na China. 5 dias e essa construção já estava feita. Tá? Construção essa que, evidentemente, é uma construção, não tem nada de absolutamente inovador. O que tem é um volume brutal de trabalho e produtividade. 5 dias depois ela estava pronta. Aí eu voltei de lá ainda impressionado com isso
e fui fazer uma palestra em Belo Horizonte, do lado do hotel onde eu fiquei, tinha uma construção de alguma coisa que eu não consegui identificar. Eu então olhei. Às 8h30 da manhã, esta era a construção no Brasil. Vejam o afã e a labuta destas pessoas, não é? Vejam como eles estão preocupados com produtividade. Aí eu fui dar palestra, quando eu voltei, eu olhei, às 11h20 da manhã, igual. Todo mundo conversando, todo mundo no celular, uma sujeira espalhada por todo lado. Vejam o que é uma construção no Brasil. E aí eu voltei para lá depois do almoço às 3h15 e não mudou nada. Para cada um que trabalha, 2 olham. 3 ficam no celular. E vindo outro dia para São Paulo, eu moro em Alphaville, eu passei na Marginal Pinheiros. E eu vi uma obra pública onde isso é quintuplicado. Porque aqui não tinha ninguém trabalhando. Todos assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa. Ninguém estava trabalhando. Então, um país desse corre um grande risco, né, de precisar, não é mais uma questão de poder, precisar trazer inovação e produtividade para esse segmento de mercado. Então, para os pessimistas, eu só mostrei o pessimismo até agora, a dependência de tudo e todos será cada vez maior. E na visão deles, dentro de 5 anos, teremos 70 milhões de desempregados na fila do Bolsa Família. Essa é a visão dos pessimistas. Agora vamos falar da visão dos otimistas, a qual eu compactuo e acredito muito mais. O otimista acredita que o processo é de adição e não de substituição, ou seja, que é uma nova versão do yin e yang agora entre o homem e a máquina. E essa integração vai transformar homens e mulheres em super-homem e super-mulher, tornando-se cada vez mais indistinguível um do outro conforme avança a medicina e o desenvolvimento tecnológico. Então, como resumo, os otimistas, da qual eu faço parte, diz que a partir de agora nenhum homem é melhor que uma máquina, mas nenhuma máquina vai ser melhor que o homem com uma máquina. E é assim que a gente deve encarar a evolução. Tudo que não puder ser digitalizado vai ter mais valor. Nós vamos ter mais intuição, emoção, compaixão, empatia, valores, consciência, e tudo isso vai ter muito mais valor daqui para frente. Ou seja, em terra de robô, quem tem coração é rei. Nós vamos voltar a valorizar a sensibilidade, os soft skills e tudo aquilo que a gente tem discutido. O gênero Homo, gênero biológico, o Homo produziu muitas espécies. O Homo habilis, o Homo neanderthalensis, o Homo floresiensis, o Homo erectus, o Homo georgicus, ou georgicus, o Homo sapiens. Só que de todos esses que surgiram na face da Terra, só o Homo sapiens que permaneceu. E isso não aconteceu com outros gêneros. O gênero Canis gerou cão, lobo, coiote, chacal, e estão até hoje convivendo conosco. Várias espécies do mesmo gênero. A mesma coisa aconteceu com o gênero Pantera, que ainda tem leão, tigre, onça, leopardo, todo mundo aqui. Então, interessante ver que de todas as espécies do gênero Homo, apenas nós, o Homo sapiens, sobreviveu. E o que está acontecendo agora? Desde 300 mil anos atrás, nós somos a única espécie desse gênero habitando o planeta. Agora uma nova espécie está surgindo, o Homo artificialis. E nós vamos ter que aprender a conviver com ele, como o lobo convive com o coiote. É isso que está acontecendo e é isso que muita gente se ressente. Daí a importância do princípio de coevolução. Só a simbiose dos algoritmos da inteligência artificial com os androritmos do gênero humano é que nós vamos ter a percepção total do que significa qualia. Ou seja, a IA, até hoje, e no futuro recente ainda não também, ela é totalmente desprovida de qualia. E o que é qualia? É algo que nós temos como ser humano e que define as qualidades subjetivas das experiências mentais conscientes de cada um de nós. Ou seja, se eu falar vermelho, qualquer um de nós entende a vermelhidão do vermelho, ou o doloroso da dor,
Isso é humano. A máquina pode calcular, mas ela não sente a dor e não sente a vermelhidão do vermelho. É esta capacidade humana que nós temos de empatia real e não empatia planejada que vai fazer diferença. A qualia, que é essa qualidade humana, ela é sempre inefável, intrínseca, privada e diretamente apreensível pela consciência. Nós somos providos de vontade. A inteligência artificial não tem vontade, não tem desejos, não tem nada disso. Então, no fundo, McLuhan diz isso, nós construímos as ferramentas nos constroem, é um processo de coevolução. Em vez de inteligência artificial, nós deveríamos chamar de inteligência aumentada. E por que isto? Porque, no fundo, a inteligência artificial não vem para roubar nossos empregos, vem para devolver a nossa humanidade. É para isso que ela chegou. Ou seja, quando hoje um médico analisa a minha ressonância magnética ou tomografia e compara ela com 2 milhões de outras em questão de minutos, graças à inteligência artificial, vai sobrar mais tempo para esse médico de perguntar para mim como eu estou me sentindo, como a minha família está reagindo à doença. Vai dar a ele a chance de ser mais humano, que é algo que a gente vem perdendo nesse momento do mundo. Quando carros autônomos estiverem andando por aí, não é para roubar emprego de motorista. O que ele está dizendo para nós é o seguinte: Walter, senta no banco de trás, namora com a sua mulher, brinca com seu filho, leia um romance, seja humano. É para isso que nós viemos ao mundo. Tá? Então, se em 69, quando o homem pisou na Lua, já existisse a inteligência artificial, nós teríamos chegado lá de forma mais barata, mais rápida e mais segura. Mas nenhuma inteligência artificial teria imaginado, sonhado ou desejado ir à Lua. E este é o ímpeto humano que faz diferença e a nova missão humana de cada um de nós. Quando em 1500 pessoas se jogavam no mar desconhecido em busca de outras terras, é este tipo de desejo de ir além que o ser humano tem, e essa é uma grande qualidade humana. Então, em resumo, para finalizar, distopia é a visão como os pessimistas olham o mundo. Ou seja, os robôs vão pegar metade dos nossos empregos. Os otimistas olham diferente. Acham que eles vão tomar metade do nosso trabalho, não do nosso emprego. E que nós vamos ter mais tempo para sermos humanos. Porque foi para isso que nós nascemos. Então, segundo os otimistas e a própria World Economic Forum, a automação vai eliminar 85 milhões de empregos e criar outros 92. É isso. É isso que está, de alguma maneira, previsto também. E essa migração sem precedentes já está começando. Quem achava que influencer seria uma profissão que emprega milhares de pessoas, né? Há pouco tempo atrás, surgem novas ferramentas que trazem novas funções, que eliminam burocracia, reduzem o tempo e fazem nós podermos ser mais humanos. Então, o que vai acontecer, e seguramente acontecerá, milhões deixarão de ser empregados para se tornar empreendedores deles mesmos. 6% da força de trabalho, segundo os otimistas, será dispensada e 40% retreinada em novas habilidades. Então, exemplo, pagar para estudar e receber para trabalhar é um paradigma que vai ter que ser revisto. Não faz sentido isso. Como é que eu vou valorizar o estudo se eu pago para estudar? A gente deveria estar recebendo para estudar e agora vamos ter que receber para estudar para nos retreinarmos. E tem um grande movimento agora chamado Education que busca isso, o retreinamento incentivado das pessoas, onde elas vão ganhar para esse retreinamento. Humberto Eco dizia que o mundo está dividido em 2 tipos de pessoas, os integrados e os apocalípticos. Os que aceitam e celebram a tecnologia, que são os integrados, e os que temem e rejeitam. Ou seja, veja que lá atrás, muito antes da IA, ele já estava vendo isto, né? A gente vê a realidade não como ela é. A gente vê a realidade como a gente é. E não adianta tentar convencer um ou outro, porque as pessoas são o que elas são. Ou seja, a forma como vemos o futuro dirige as nossas ações. E é através das nossas ações que o futuro se faz. Se a grande maioria acreditar que o futuro vai ser bom, acaba sendo bom.